Ninguém. Tu sabe o que eu penso, cara? Que eu acho que nesse momento que tu tá passando por essa situação, é tão difícil, acho, tomar as decisões ali, assim. E aí a gente acabou de falar que são 115 tipos de decisões e coisas que o cara tem que ver e fazer, e documentação, e fala... acho que a cabeça deve estar tão assim que eu acho que até a orientação normalmente deve ser para que não seja alguém tão próximo que faça isso. Eu já penso que a orientação deve ser assim, cara, não vai fazer com o filho, sabe? Assim, já pega alguém um pouco mais do lado ali para conseguir tomar essas decisões nesse momento, que não tá tão abalado. Um pouco mais centrado assim, com a cabeça mais no lugar, que consiga encaminhar essas coisas, né? Porque dependendo ainda do tipo de morte, né? As pessoas ficam totalmente desorientadas, né? Imagina. Se tu tá esperando, ok, né? Sim, se é o ciclo natural da vida. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schink, mestre da performance. Tudo bem, Fábio? Estamos aqui em mais um podcast e hoje, somente hoje, nessa casa muito especial que sempre nos recebe, com uma cerveja maravilhosa, está aqui nos olhando já com essa tentação. Mas não é só já que tá na nossa mesa hoje, né? Não, tem um convidado muito especial para falar com a gente, Fábio. Vamos chamar para mesa esse cara? Chama. Esse cara é poderoso, né? Vamos chamar para a mesa aqui o Gilberto Francischetti, que é formado em gestão financeira e está há mais de 15 anos à frente do Grupo Krause. Tudo bem, Gilberto? Como estamos, Fábio e Christian? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Seja muito bem-vindo. Falou certo, né? Falei certo. Falou. Fiquei preocupado de ter errado de novo. Não, capaz, tudo certo. Francischetti. É o seguinte, Gilberto, a gente gosta de começar aqui assim para as pessoas te conhecerem ali. Tu é um cara muito conhecido aqui na cidade, mas a gente tem uma audiência que extrapola nossa região. E a gente gostaria de que tu se apresentasse para as pessoas, falando 5 aspectos teus da vida aí. Pode ser pessoal, profissional, um deles tem que ser mentira. Um deles e tem a gente vai adivinhar qual que é. Pode ser os 5 mentiras? E o Fábio vai dar um exemplo agora. Qual que é o exemplo, Fábio? A gente já gravou mais de 150 episódios de podcast. Baita mentira. Mentira, somos enquanto 30 e poucos? 30 e poucos. Podcast é mentira mesmo, né? Mas de lives, né? De lives. Se passou, né? Né? Tudo bem. Vamos lá, Gilberto, contigo. Conheço o mundo já inteiro. Mentira. Já vai entregar 5 mentiras e uma verdade. Mais uma? Agora é uma verdade, né? Eu sou apaixonado por aviação. Apaixonado por aviação. Apaixonado por aviação. Vai largando os pontos na mesa aí, a gente vai descobrir qual que é a mentira. Gosto... O primeiro não contou, começou agora. Apaixonado por aviação. Gosto e nasci dentro de uma funerária, então sou apaixonado pelo setor de luto também. Tá. Né? Mas a minha paixão primeira é a aviação, desde criança. Tá. O que mais? Meus filhos, né? Tenho 2 filhos, um casal. Sou apaixonado por eles. Tá. Pela minha esposa, pelos meus pais. Tá tudo no ponto 3 aqui. Então, beleza. O que mais? Eu já não sei se não é mentira que ele gosta da família, mas tudo bem. Não, gosto sim, gosto. Isso é a mais pura verdade. Mais 2 pontos. Mais 2 pontos. Difícil, né? Gosto de Novo Hamburgo, cara, por incrível que pareça. Gosto muito de Novo Hamburgo. Tá. Conheço vários lugares do Brasil, né? Como piloto de avião que eu fui, mas gosto de Novo Hamburgo. Tá. E eu gosto de tomar cerveja também. Tem uma mentira aqui? Eu gosto mais ou menos de tomar cerveja. Já entregou. É que o da aviação eu já ia dizer que era mentira, né? Porque, mas esse é verdade, a gente sabe que é verdade. Verdade. Porque a aviação é talvez o fora da curva, assim. o fora da curva, é aquele pontinho que é mais fácil dar uma mentidinha, assim. Mas ele também falou que gosta do mercado que ele atua de luto e tal. Talvez não gostasse, né? Gostar desse mercado. Não sei. Mas a gente vai conversar sobre isso. Eu nasci dentro do mercado de luto, né, cara? Nasci. Então, não tem. Pra ti é normal, fala. Pra mim é normal. Tá, mas e aí, qual que é a mentira? Eu acho que é a da cerveja, então. É meia, né? Ele falou que adora cerveja. Por isso que ele tá aqui tomando cerveja pra caramba. Tomando água com gás, mas vai lançar o desafio pra ele? Fábio? Vai lançar o desafio. Tá, então, certamente a última. Tu gosta muito de cerveja, né? Gosto. Tu gosta bastante. Vai, Gilberto. O desafio é o seguinte. A gente sempre costuma dizer que é difícil servir nessas jarras das sarras aqui. E é difícil mesmo. As sarras devia trocar de jarro. A gente vai fazer um baixo assinado por conta disso aí. Mas até então tá o convidado, nosso entrevistado, tem que conseguir nos servir cerveja sem derramar um gole de cerveja. Fica aí o desafio. Então vamos lá. Hoje o Gilberto não vai nos acompanhar na cerveja. Tá na aguinha.
Na verdade, eu quero saber um pouco, né? Um pouco mais sobre isso aí. Aí vinha a espuminha, né? Não veio. Não precisei. Não precisei, ainda Fábio, bem. Ainda bem um pingo que... na mesa, Fábio. veio um pinguinho. Mas nada. Ainda bem que a gente adora colarinho. Esse é um colarinho que a gente gosta. Vamos fazer o nosso primeiro brinde. Vamos fazer o brinde. Daí nós vamos conversar porque também, o Gilberto né? não tá tomando com cerveja. água, vale? Vale. Pode. Vale? Vamos lá. Fazer um brinde à Sarras Tap Room, que nos recebe no dia de hoje. Obrigado a gente Sarras. gravar esse podcast incrível aqui dentro. Sarras que fica em Novo Hamburgo e nos serve todo o podcast. Mais um brinde ao nosso querido Tobias, que tá sempre aqui nos... Mais um brinde. Fazendo tudo acontecer. Obrigado, Tobias. Brindar com água, será que dá azar? Eu acho que sim. Não? Senão já era o cara mais azarado do mundo. Tá, ô Gilberto, então eu quero entender. Tu é um apreciador de cerveja? Sim. Não é... Não, eu gosto de cerveja. Eu gosto. Gosto de Red, cara. Eu gosto de uma cerveja. O que mais assim me encanta. O sabor e a cor dela. Né? Mas aí tu decidiu simplesmente parar de tomar cerveja. Sim. 6 meses atrás eu disse que eu ia dar E tu aconselha as pessoas a fazerem isso? Tu é uma pessoa mais feliz? Isso tem mudado na tua vida? Cara, não sou mais feliz, nem me sinto mais leve. Mas eu acho que é uma verdade. Mais disposto. Esse fim de semana a gente fez um costelão, cara, e eu só fiquei vendo os bêbados lá, né? Rindo e tal, falando besteira. Isso, e tá tudo certo. Antes eu participava dessas besteiras, agora eu tô meio de fora, né? Só fico assistindo. Então, mas é legal. Dá um tempo, assim. Essa de não beber cerveja, eu acho que é mais difícil tu conseguir te regrar isso do que qualquer outra coisa, né? Tá desde março, tu falou, né? Desde março. Já deu uns quase 6 meses aí. O Fábio aí. tenta de vez em quando, né? Eu tenho as corridinhas. De vez em quando eu faço, tenta fazer assim. Mas nunca não dá 6 meses. Mas não né? tanto tempo assim. É 1 mês, 2 meses no máximo. Enfim, vamos lá, Cristian. Puxa aí. Vamos puxar primeiro. O que a gente vai falar hoje? Olha só. Já que tu falou que tu nasceu e viveu dentro desse mercado funerário, Sim. Eu quero te perguntar, como é que é trabalhar num segmento que lida com a morte? É desafiador, né? E ao mesmo tempo tu precisa saber dosar, né, as tuas emoções, porque tu convive todo dia, né, com pessoas que perderam alguém, tristes e tal. Então, de uma certa forma, tu tem que cuidar para isso não te afetar. Sim. Né? Então, e o setor de luto, ao longo desses últimos 5 anos, eu vou dizer assim, tem passado por está passando por uma transformação muito grande, né? No mercado de luto, nas opções de serviços oferecidos, né? de cerimônias. A tecnologia está entrando para o setor de luto. Então é desafiador, né? Tu colocar isso dentro do teu mix, dentro do teu hall de serviços, né? Porque é um negócio ainda muito enraizado, cultural, assim, né? As pessoas são muito tradicionais em relação a isso. A gente não fala muito sobre esse mercado, né? Sobre luto, é um tabu. E tem isso, né? As pessoas não gostam de falar sobre luto. Mas então... tu já sentiu que ultimamente a gente tem falado mais, a gente como sociedade tem falado mais sobre isso, tá um pouquinho mais aberto. As redes sociais talvez nos ajudaram, né? A criar não, mas dar voz para profissionais que lidam com isso também, né? E trazem conteúdos e tal. Isso já deve ter ajudado bastante. Rapidamente, assim, né? Em 1998 a gente lançou o plano funerário, né? Que as pessoas pagavam mensalmente para ter direito a um atendimento funeral familiar. Nossa! Né? E daí, lá em 1998, a gente resolveu montar a nossa rede de parceiros, né? Os nossos... parceiros que oferecem algum tipo de vantagem, benefício, desconto para os nossos associados. Aí tu batia aí na farmácia, né, tal. Não, Deus me livre, capaz que eu vou ser parceiro de uma funerária. Né? Tinha essa barreira. Tinha. Só que o tempo passou e tal. Aí essa mesma farmácia, né, um dia, né, anos depois, eu quero ser parceiro de vocês agora. Né? Existe uma... Porque, né, a gente foi construindo isso, né? Não foi fácil. Em 1998, bater na porta das pessoas e dizer, quer comprar um plano funerário? Nossa Senhora! As pessoas nem te recebiam. Então, isso foi mudando ao longo dos tempos. E eu acho que a pandemia agora também ajudou a acelerar mudar um pouco esse tabu, né? Quebrar um pouco desse tabu. Porque as pessoas viram a morte bater na porta de cada um, né? A gente viu isso na TV o dia inteiro, durante 2 anos. O tempo todo. Então, sim, eu acho que as pessoas mudaram um pouco essa percepção e a necessidade, né,
de estarem preparadas para a perda, né, de alguém da família. Sim. Então, eu acho que a pandemia até acelerou isso um pouco. E eu fico pensando assim, o quanto é complexo tu trabalhar... Vocês falam mercado de luto, né? Assim, é chamado assim, né? O quanto é complexo realmente tu querer oferecer algo que parece que tu tá dizendo pra pessoa assim que vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? Eu acho que é um mercado diferente pra tu oferecer algo, oferecer um serviço. Pô, como é que eu inovo aqui e faço uma publicidade em cima disso? É difícil, né? Tem gente que acha que, se eu comprar um plano funerário, eu vou estar chamando a morte. Né? Tem essa crença, assim? Tem. Tem aqueles que compram e não querem que fala pra família. Comprei e não conta nada pra minha família. Só eu posso saber. Porque eles não vão concordar. Sim. Então tem vários tipos, né? E por que vocês criaram isso em 98? Ou melhor, vamos dar uns passinhos pra trás aí, né? Tu tem quantos anos? 47. 47. E nasceu dentro do mercado de luto. Eu sou quarta geração da nossa empresa. Que empresa que é essa? Conta um pouquinho mais pra gente. É o Grupo Krause. Grupo Krause. Quantos anos já tem? A funerária Krause, que é a precursora, né, a primeira, começou em 1922, com meu bisavô. Aqui em Novo Hamburgo. 22. Antes de Novo Hamburgo se emancipar. Novo Hamburgo se emancipou em 27, a funerária Krause começou em 1922. Então, meu bisavô... A gente tá falando numa empresa centenária aqui. Centenária. 101 anos. 101 anos. 1922. E naquela época já era tratado o mercado, a funerária, já era como é hoje, assim. Não. Meu avô tinha uma marcenaria. Então, toda vez que morria alguém, eles chamavam ele para construir o caixão, né? Para fazer o sepultamento. Aí ele enxergou uma oportunidade e resolveu prestar todo o serviço funerário. Então ele fazia o caixão, fazia o atendimento às famílias, né? E aí começou... Ele foi criando esse negócio assim. Naquela época não existia um comércio de caixões. Não Era existia. tudo por demanda. Sim, tudo por demanda. Olha aí, ó. Já veio umas dúvidas aqui. A gente tem... Cara, 100 anos atrás é muita coisa. Eu não consigo nem imaginar como é que era aqui a região há 100 anos atrás. Eu tô tentando buscar na memória fotos que eu já vi assim, no Novo Hamburgo, nas antigas, assim, né? Tudo, as estradinhas, carroça passando, assim, né? Sim. E tu vê que é muito uma coisa de necessidade. Teu avô... Bisavô. Não, teu bisavô. Ele entendeu que esse era talvez um mercado que ele poderia entrar porque estava crescendo, população crescendo. Sim, população crescendo, né? 1922. E chegou a oportunidade. Cara, até isso é complicado, né? Tu vai abrir uma funerária, dizer, quem são teus clientes? Galera que... Tipo assim, tu precisa que as pessoas faleçam pra tu ter clientes. E aqui já... Até aqui aí é complicado. Como é que tu gera demanda, né? Como é que tu gera demanda? Assim, como negócio é muito complicado. A gente tá falando aqui como um business, assim, né? Como negócio. Tem grandes desafios aí. Não tem como... ter gestão sobre esse número, né? Sim. Sobre a vida das pessoas. Não tem como, né? É verdade. Quando acontece. Então, a gente depende do fato em si, né? E aí, teu bisavô abriu a empresa, o teu avô, seguiu a sucessão. Isso. O teu pai continuou também. Isso, meu pai E aí, também. por isso que tu já nasceu nesse mercado e seguiu nessa vibe. Mas daí não mais pensando na marcenaria. Aí já era com a funerária em si, pensando em todos os serviços. Sim. Já em 1922 foi quando virou uma funerária mesmo, né? Antes ele era uma marcenaria. 1922 virou funerária. Então, a partir daí passou a ser... Teve vários nomes, né? Mas funerária Krause. Meu avô era Carlos Krause, então era o sobrenome dele. E a imigração de que lugar? É alemã. Francesquete é alemã também. Não, o Francesquete é italiano. Ah, tá. Que é por parte do meu... tentando linkar. Esse meu bisavô é por parte da minha avó, que casou com o meu avô. Uhum. Então, é uma história meio... Como é que era o Gilberto na escola, quando falava, quando era pequenininho? Eu não tinha amigo, cara, que vinha na minha casa. Ninguém queria vir na minha casa, não sei por quê. Sabe por quê? Não, mas morava... A gente morava, sim. A gente morava. Sempre tinha, né? Nas antigas era assim, né? Morava nos fundos da mercearia, morava nos fundos da padaria. Funerária na frente, a gente morava nos fundos. Então, pra entrar na minha casa, tinha que passar no meio da funerária. Aí os meus amigos não queriam vir brincar lá em casa. Homens de poucos amigos. E como é que tu encarava isso, assim? Isso pra ti... Quando criança era tranquilo, assim? Pra mim... Tu nunca chegou a pensar sobre isso, assim? Não. É tranquilo. E nunca sofri bullying, não, nada. Brincadeiras e tal, mas nunca deixei de ter amigos por conta disso, Sim. né? Tô aqui brincando, mas nunca deixei de ter amigos por conta disso. Bem tranquilo.
A gente fala aqui, a gente está aqui numa região central, assim. Onde é que era localizado a funerária? Era na região central de Novo Hamburgo? Na Júlia de Castilhos. Na Júlia. Bem no centro. Onde a gente tem hoje a matriz dos planos funerários. Né? Até hoje vocês têm a sede lá. Sempre foi lá. Sempre foi lá. Se tu olhar lá a casa, tá escrito lá 1922 em cima. Você já tem a ideia de quantos caixões vocês fizeram? Quantas pessoas enterraram? Vai ser um núcleo agora. Eu fiquei curioso, mas é aquela coisa que eu... Sim. Eu quero saber, mas eu também não sei se eu quero saber tanto assim. Mas eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Se a gente pegar uma casa de 1922, com certeza foi uma das primeiras casas aqui com certeza. Da região. Tudo. Sim. E olhando para Novo Hamburgo, o quanto a Krause esteve presente na história de Novo Hamburgo, a gente pode perguntar sobre... Se vocês podem até abrir isso, mas pessoas que vocês já enterraram, pessoas prefeitos, pessoas... Fábio quer cavocar. Eu já estou curioso aqui. Mas eu, dono de funerária, ele coveiro, cavocando. Pois é, talvez eu já esteja até misturando as coisas aqui já, né? Mas agora eu fiquei curioso. Cara, a gente já atendeu todas as famílias de Novo Hamburgo, assim, né? Se for ver, né? As famílias mais importantes, como as mais menos abastadas, né? Porque teve um tempo que a gente atendia os carentes da prefeitura, né? A gente fazia esse atendimento de todos os carentes. Então, a prefeitura fazia uma licitação lá, comprava urnas adiantadas, e daí as pessoas passavam por um processo na assistência social, né, comprovando que não tinham condições de pagar um funeral, e daí a gente fazia esse atendimento na prefeitura. Então, e hoje a gente atende todos os públicos também, né? Não mudou, a gente continua atendendo. Né? Nós temos um projeto chamado Pequenos Cometas, que atende, né, principalmente pessoas que não têm condições, pais de crianças que faleceram que não têm condições de pagar um funeral. Né? Então, a Krause cresceu, né? Ela tem uma estrutura legal, bonita, um atendimento humanizado, pessoas preparadas, mas ela atende todos os tipos de público. Né? E sempre atendeu. Dentro desses 101 anos, é óbvio que a Krause se inovou pra caramba. A gente vai falar cada vez mais sobre inovação aqui nesse podcast também. Mas conta um pouquinho mais sobre esse projeto. O que é esse projeto Pequenos Cometas? Isso é um projeto social que a gente lançou em 2017, em que a Krause atende o funeral de crianças que faleceram com menos de 10 anos na região que a gente atua. Então, independente de classe social, a gente não faz nenhum tipo de distinção, independente de classe social, faleceu uma criança com menos de 10 anos, a Krause faz atendimento totalmente gratuito para essas famílias. Então, eles nos procuram, não precisa passar por nenhum tipo de requisito, formulário, perfil, né, entrevista, nada disso. Né? Faleceu uma criança com menos de 10 anos, está apto a ser atendido pela Krause sem nenhum custo. Aí entra nossa sala de velório, nossa preparação, a urna, uma homenagem digna, né, para esse atendimento. Tá? Só não está incluído sepultamento ou cremação, né? Depende do que as famílias vão escolher. E a gente procura entregar o mesmo padrão de atendimento que a gente entrega em todos os nossos outros atendimentos. Né? E normalmente uma pessoa que perde uma criança, né? Normalmente são esses que nasceram mortos, né? São pessoas realmente sem condições de pagar, porque não tiveram a chance de fazer um pré-natal decente, né? São pessoas talvez que vivem à margem, sim, né? Em locais que bonito. E da onde esse projeto vocês iniciaram ele assim por conta, justamente sim, por entender que essa necessidade. Entender que a gente tem que devolver algo para a comunidade, né? A gente está aqui há 101 anos, não é? E as pessoas nos prestigiam, né? Nos contratando, né? Confiam em nós a prestação a última homenagem, né? Das pessoas que faleceram. Então a gente tem que devolver algo para a comunidade. E foi assim que a gente achou uma forma de devolver, entregando aquilo que a gente faz melhor, que é o atendimento funerário. Sim. Né? É o atendimento funerário. Você tem um propósito hoje? Qual que é o propósito da Krause? Tem uma frase, algum slogan que vocês utilizam? Cuidar em vida e eternizar histórias. Cuidar em vida e eternizar histórias. Esse é o nosso propósito. É um propósito bonito. Bah. Valorizar. Cuidar em vida, né? Isso, eu acho que isso é também... A gente fala assim, vocês começaram com a funerária e agora a gente vem falando... Vocês evoluíram pro grupo Krause, né? Onde é que vocês começaram a também... Sim.
colocar mais serviços, assim, que a gente também quer entender. Então, veio muito nessa batida de ajudar também a valorizar, cuidar em vida, né? Cuidar em vida. Tem muita coisa que a gente pode... Que entra o plano funerário daí, né? O plano funerário tem esse propósito também de cuidar em vida. Por isso que a gente fala. Eternizar histórias é depois que faleceu, né? Através do nosso atendimento funerário, lá no cemitério. Mas o cuidar em vida é o plano funerário. O plano funerário tem várias vantagens que a gente oferece para os nossos associados, para os nossos clientes, para ter bem-estar, saúde, né? Poder participar de uma academia, né? A gente tem essa rede que oferece esses benefícios para os nossos associados, que é o tal do life care que a gente chama, né? O cuidado em vida. Cuidar em vida. Que legal. E onde é que a Krause começa o trabalho dela? Agora, perguntando a alguém que eu nunca... Acho que... Coisa se eu estiver errado, mas eu acho que eu nunca precisei enterrar ninguém perto de mim. Eu nunca me envolvi com nenhuma burocracia, nunca precisei ligar para nada. Como é que funciona esse atendimento da Krause? Quando é que ela começa a prestar o serviço da Krause? Uma curiosidade. Saiba que, em média, cada pessoa passa por 7 perdas durante a vida. 7 perdas. 7 perdas. Em média. Isso quer dizer que talvez eu esteja acumulando as minhas e eu vou ter um período... Não, em média, né? Talvez uns mais, outros menos. Depende do tamanho das famílias, mas em média as pessoas perdem 7 pessoas durante a tua vida. Tá? Qual que é a pergunta? Quando que os serviços da Krause iniciam? Iniciam quando... Pode ser que iniciam quando tu contrata preventivamente um plano funerário, através da Krause Assistencial, então, né? Tu vai lá e contrata um plano de assistência funeral e a gente passa a ser passa a ter a responsabilidade de cuidar de ti em vida através dos planos, né? E quando ocorrer a perda de alguém, o atendimento funerário, né? O sepultamento, a cremação, seja lá. Vamos pelo um caminho onde a gente entende que é o mais natural, que é uma pessoa um pouco mais idosa, talvez esteja em casa e aí, infelizmente, veio a falecer. Aí, então, entra-se a Krause. Aí eu ligo para a Krause e digo, faleceu assim, assim, assado. Se eu estou no plano, se eu faço parte do plano, isso, os meus pais, por exemplo, estariam bem atendidos. Isso aí. Daí tu só informa que tu é um associado da Krause, lá na funerária, né? Porque a gente tem funerária Krause, Krause Assistencial, que são os planos, e a gente tem Memorial Krause, que é o cemitério. Né? Então, são 3 nichos diferentes dentro do setor de luto, né? Então, se tu é um associado do plano, faleceu alguém, tu liga para a funerária Krause, preciso do atendimento, sou associado, aí o encaminhamento desse atendimento vai ser dado pelos nossos funcionários lá na funerária. E esse associado se torna o processo bem mais simples. Como é que funciona isso? Sim, bem mais simples. Fala um pouquinho mais desse processo. Bem mais simples. O cara que já tem um plano funerário, ele já tem ali pré-estabelecido um padrão de atendimento funerário que ele vai ter. Tá? Provavelmente ele já tenha um certo conhecimento, né, sobre isso. Por quê? Se ele fez um plano funerário é porque ele se interessou pelo assunto, não tem nenhum problema em falar sobre, né, não tem tabu. Porque o que a gente vende é um plano funerário, né? Com benefícios em vida, mas a gente vende um plano funerário. Então, provavelmente essa pessoa já está mais... preparada, estruturada, ciente, né, do que aconteceu, e para ela se torna muito mais fácil, né? Liga na funerária, perdi alguém, a gente olha lá, realmente o fulano é nosso cliente, tem direito a tal atendimento, né? E daí, a partir daí, a gente passa a prestar o atendimento dentro daquele padrão que a pessoa contratou. Claro que ela pode, né, se ela quiser, trocar a urna que está lá contratada, ela pode, em vez de sepultar no Memorial Krause, sepultar em outro cemitério, né? Ela pode escolher a cremação, ela pode velar em outra cidade, ela pode sepultar em outra cidade. Então, são várias opções, né? Depende da estrutura familiar que a pessoa pode escolher. Tem uma coisa que a gente anotou aqui, que existe uma cartilha com 115 providências a serem tomadas quando ocorre um falecimento. Isso. 115 providências. 115. Cara, eu não fazia ideia de que era tanta coisa assim. Tipo, se fosse me perguntar, sabe? Sim. Tipo assim, cara, faleceu um avô, algum ente querido, assim, o que tem que fazer, né? Cara, realmente ligar pra uma funerária, fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu vou informar a funerária Krause e dizer, faleceu. Não, eu fiz algumas coisas. Me ajuda. Sabe? Tipo assim, fui olhar a documentação tal, sei lá, umas 10 coisas eu ia chutar.
Não 115. Por que tem tanta coisa? O que é separado essa cartilha? Assim, tem muitas coisas que tem que ser feitas. Cita alguns exemplos do que dá para ser feito, assim. Que precisa ser feito, na verdade. Começa hoje pelas redes sociais, né? E aí, o que tu faz com redes sociais dessa pessoa? Fica ativo lá. Fica ativo. Tem que correr atrás para desativar as redes sociais. Banco, bens, né? Inventário. Então, onde eu vou sepultar, com quem eu vou sepultar, vou cremar. Tem coisas mais práticas e coisas mais burocráticas, outras mais informativas, talvez. Sim. O que mais? Quem eu vou avisar? Existe aquele negócio ainda de ter que botar no jornal? Não. É opcional. Mas tinha, né? Tinha. Não sei se era tradição ou obrigação, mas sempre não era. Era um serviço que a pessoa contratava, né? Eu quero anunciar no jornal. Vai lá e anuncia no jornal. Hoje a gente anuncia nas redes sociais. Hoje é mais Sim, mas ainda tem gente que quer fazer o anúncio no jornal. É isso que eu digo, né? Aí é questão cultural, né? As pessoas mais antigas, mais tradicionais ainda têm, né, aquela ideia de que eu preciso anunciar no jornal para as pessoas enxergarem que faleceu. Sim. Então... Tu sabe que eu falou das redes sociais, eu não sei mais agora como é que tá isso, assim. Mas eu lembro que o Facebook, uma época, tinha lançado um negócio, né? Que tu botava um contato, caso desse, né? Um problema desse tipo, assim, a pessoa vir a falecer. Aquele contato era a pessoa que conseguia assumir as redes sociais da pessoa ali. Eu botava, tipo, um contato de emergência, sabe? Por isso que esse assunto é delicado, né? O cara não quer nem falar sobre isso, né? Eu vou te dar minha senha aqui pra um dia acontecer. Cara, não colocar vou... E essas conversas, né? Elas precisam ser cada vez mais normais, né? Porque o processo natural. As opções estão aumentando, né? Sim. Eu quero ser cremado, eu quero ser sepultado lá em tal lugar. As pessoas deixar isso claro, porque desejo. Olha, nos Estados Unidos é sempre, né, sempre mais avançado. Tem os velórios temáticos lá, né? Então já deu o velório lá do cara. O cara era apaixonado por moto. Onde é que ele estava durante o velório? Sentado em cima da moto. Então imagina essa preparação, né? Preparação desse cara para ele ficar ali em cima da moto dele sentado. Daí as pessoas passavam. Podia me colocar de mochilinha de trek, né? Não. Só uns... Botar escalando uma montanha aqui. Então, vamos falar mais sobre isso, Christian. Eu tô pensando nisso aí. Porque isso aí tem muito assim, né? O lado... Como é muito delicado esse momento, né? Tem um lado de honrar a pessoa, mas ao mesmo tempo, assim, de cuidar para não virar chacota, assim, né? De não virar engraçado o negócio, de não fugir da homenagem, sabe? Acho que tem esse lado também que tem que ser cuidado, assim. Mas é a tendência, Mas vocês já receberam pessoas querendo fazer uma coisa muito diferente, assim? Não. Hoje se restringe, assim, a time que torceu, né? A música que gostava... E tem gente que acha estranho já, né? Botar ali um sertanejo a tocar no velório. Os mais antigos acham estranho. Sim. Mas já acontece, né? Hoje acontece. Então, e os velórios vêm ficando cada vez mais modernos, né? Hoje nós estamos com um sistema ali na funerária que tem um QR Code, né, na porta de entrada do velório. Tu vai lá com o celular, lê o QR Code, tu acessa uma página... E daí tu coloca lá uma foto da pessoa que está sendo velada, contigo, com a família. Tu coloca uma mensagem ali. Consegue fazer uma homenagem. Dá um enter, aparece na tela da televisão, lá dentro do velório, a homenagem que tu está prestando. Então... Já que tu tocou nesse ponto, eu queria saber, assim, onde é que está a inovação nesse setor? Porque quando a gente vai pensar assim, em funerária, né? O que tu ia pensar de inovação nesse setor? Assim, talvez uma outra coisa, mas parece, para quem está de fora, para quem é leigo, né, no nosso caso aqui... que não tem muita coisa, né, a agregar. É difícil. Né? Mas agora tu já está falando de coisa aqui que a gente nem sabe que tem. É difícil. Então tem inovação nessa área também. Tem muita coisa diferente que está surgindo. Holografia, né? Holografia bem ligeiro vai estar aí disponível, né? Eu deixo a minha mensagem para os meus familiares e depois ela vai passar lá durante o velório numa holografia. Eu deixando a minha mensagem. Isso já existe ou tu... Não, está em desenvolvimento. O Gilberto tá nos dando uns... Spoiler. Um spoiler aqui, tá vindo já, tá vindo. Já tem holografia hoje para cerimônias. Em vez do violinista vir até o velório tocar, ele fica ali numa holografia, dentro de uma caixa, ele fica tocando. Perfeito, sensacional. Isso já existe.
Onde é que tu enxerga isso, Gilberto? Onde é que tá essas inovações, assim? Tem feiras, tu vai para fora? Sim, tem feiras aqui no Brasil, né, e fora também. Recentemente eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, onde tu vê, né? Não, peraí, um curso? Curso do quê? Curso de práticas de cremação. Nos Estados Práticas de cremação. As melhores práticas de cremação. Desde quando a gente começou a cremar os corpos assim, de maneira profissional, vamos dizer assim, né? Porque... Cara, eu acho que o primeiro crematório aqui no estado foi lá pelos anos 2000, alguma coisa assim. Caramba, é recente? Eu achei que ia puxar sei lá, 1950, 1960. Não. Qual que é o problema da cremação? Onde é que tá a tecnologia da cremação? Primeiro é a cultura das pessoas que querem ser sepultadas ainda, né? Uhum. E segundo, daí as normas, regras, leis, legislações, licenças, etc., para tu instalar crematório. O Rio Grande do Sul é bem difícil, bem complicado. Aí é muito por uma questão ambiental, assim. E a gente ainda tem, por exemplo, aqui, né, região metropolitana e tal, as pessoas estão muito mais abertas a cremar. No interior é zero, Nem né? pensar. Nem pensar. Então, tem que enterrar o corpo lá e... Tá muito ligado tem o lugar lá da família, né? Tem o lugar da família, tem que ser lá. Sim. Né? É mais ou menos assim. Quais são os problemas da cremação? Por que não pode cremar assim? Alguém bem leigo perguntando. Não pode cremar, normalmente não crema óbitos ou pessoas que faleceram por morte violenta. Não pode cremar. Proibido, lei. Proibido. Porque tem que ficar ali, Sim, caso tenha alguma investigação, né? Daí é necessária a exumação do corpo e tal. Mas pode enterrar, já poderia enterrar. Sim. Se precisar... É a única opção nesse caso. Tá. Né? Nesse caso é a única opção. Só se tu pedir autorização judicial e tal, né? E o juiz autorizar. Aí tu pode cremar, né? Se for uma morte violenta. Se ele não autorizar, é só sepultamento mesmo. Normalmente não autoriza, né? Sim. Como é que é o processo de cremação hoje? Processo de cremação... O corpo vai para uma... o corpo... Hoje nós temos uma parceria com um crematório de Caxias do Sul. Então, a gente faz toda a cerimônia aqui nas nossas estruturas, né? A gente tem as salas de despedida, que é o momento realmente até onde a pessoa consegue ir, né? Nesse processo da cremação. Porque assistir a cremação em si não tem porquê, né? Os familiares, estou falando dos familiares. É um processo muito delicado, difícil, mais delicado. Sim. Não é uma imagem que deva ser... Nem acho que deve mostrada ser. para os familiares. Então, a gente faz todas as cerimônias de despedida dentro da nossa estrutura e o crematório remove a pessoa falecida até o crematório, faz a cremação, 7 dias depois voltam as cinzas. A cremação é feita com a urna, né? O corpo do jeito que ele saiu do velório, ele vai para a cremação. Não é retirado nada, né, do corpo. Existem exceções, né? Por exemplo, marca-passo. Marca-passo tem que ser retirado até antes do velório, né? Tem que ser retirado, porque senão ele explode na cremação. Então, eles tiram vidro, né, da urna antes de cremar, mas são essas coisas. O resto vai tudo junto para a cremação. Mas voltam só as cinzas, né, das pessoas, porque o calor é tão grande que a madeira ela desmancha, né, não sobra nem cinza. O ferro, né, o prego do caixão, eles tiram com um imã, né, aqueles que sobraram ali. Então, o que sobra do corpo humano é o osso calcificado. O osso sem nenhum ressecado, né? E lá em Caxias eles botam isso numa urna, daí a urna vem pra cá. Isso. Aí vem Você tinha pensado sobre esses negócios que tinha tirado do corpo antes? Não. Tô aprendendo então muito aqui. Então não é tão simples. Não é tão né? simples, não é só chegar lá e... Então, por que só em Caxias tem isso? Não vale a pena a Krause criar um crematório? A gente até estava tentando licenciar um crematório aqui em Novo Hamburgo, mas por conta de regras da FEPAM, que é o órgão ambiental que licencia crematórios, a gente não conseguiu no lugar que a gente queria, que é lá no Memorial, né? E a gente teria que comprar um outro espaço, fazer um investimento um pouco maior, decidimos por não fazer, até porque a nossa parceria funciona há anos e funciona muito bem, né? E nós temos uma relação de confiança com essa empresa lá em Caxias, que nos atende muito bem, nunca tivemos nenhum tipo de problema, então
a gente decidiu por continuar, por enquanto a gente vai continuar com a parceria. Sim. Né? E já que tu tocou no ponto do memorial, isso eu queria entender assim, por que vocês resolveram abrir um memorial, então, de vocês próprio lá? Para a gente ter o ciclo, né, do serviço funerário. A pessoa compra preventivamente um plano funerário, quando ocorre o óbito a gente faz o atendimento funerário e dá o destino final, né? Que é a cremação, né? Ou o sepultamento. Sim. Então antes vocês tinham o centro funerário. Isso. E aí vocês criaram o que vem antes, que é o plano para preparar, para estar tudo certo quando chegar esse momento, e depois o destino que se dá. Isso aí. Então a gente tem todo o processo hoje de atendimento, da prevenção ao destino final do corpo. E esse cerimonial lá tem coisas diferentes assim que a gente não vê? O memorial, o cemitério. Tem coisas diferentes que a gente não vê? O memorial começa pelo prédio, né? É um cemitério vertical. Então é totalmente diferente desses cemitérios tradicionais aí que sepultam no chão, né? Que até então não se consegue mais licenciar esses cemitérios tradicionais, né? Por conta da poluição ambiental que causa, necrochorume e os gases do efeito da decomposição. Então, lá no memorial, é um cemitério vertical, a gente sepulta em gavetas e dentro dessas gavetas a gente faz todo o tratamento de gases, do necrochorume, não tem nenhum contato com o meio ambiente. Então, é um cemitério que a gente chama de bioseguro, né? Cemitério bioseguro. Tá aí a tecnologia, ó. Começa por aí. É um cemitério que não polui o meio ambiente. Sim. Totalmente diferente desses cemitérios, de qualquer outro cemitério que a gente tem aqui na região. Por mais que tu sepulte no chão, dentro de uma carneira que eles chamam, né? Que é como é que é? Uma caixa de concreto. Aquilo ali, em algum momento, vai encher de água, vai rachar e, consequentemente, vai para o solo. É difícil isso não acontecer. Acho que não quase tem impossível. Um isolamento assim. Não tem. E no nosso processo lá, não. A gente garante que não tem nenhum contato com o meio ambiente. Porque a gente trata todos os gases, o corpo se decompõe dentro da gaveta, o necrochorume gerado pelo efeito da decomposição fica lá dentro da gaveta. 3 anos depois a gente exuma, porque a gente já tem 3 anos, a gente consegue fazer essa exumação. 3 anos, 4 anos, né? E daí consegue no sentido... Por que assim? Consegue? Porque o corpo já se decompôs todo. Já se decompôs. Restaram já só no estágio que... restaram só os ossos, né? A gente consegue fazer essa exumação e colocar num ossário lá, dentro do cemitério. A gaveta ocupa menos espaço também, tem toda essa questão. Isso aí. A gaveta a gente usa como uma passagem, né? Sepulta na gaveta para decompor o corpo e depois exuma dessa gaveta e leva para o ossário. Lá no memorial as pessoas compram um ossário. Então o memorial é totalmente diferente, né? É um prédio, tem 3 andares, tem salas de velório, sala de cerimônias, né? Mas o cemitério é vertical, né? Sepulta em gavetas, bioseguro, não polui meio ambiente. Lá no memorial nós temos as plaquinhas, né, de identificação das pessoas que faleceram. Na plaquinha também tem um QR Code. Esse QR Code, quando tu aponta teu celular lá para o QR Code, para ler o QR Code, se a família quiser, e isso né, a gente deixa muito à vontade, a pessoa pode contar toda a história daquela pessoa que faleceu ali, colocar fotos e tal. E tu pode ir lá, quando tu lê o QR Code, deixar uma mensagem para a família, quando acessar a página daquela pessoa, ver que alguém teve lá, deixou uma mensagem, etc. Tecnologia no setor funerário também. Mas dá para convidar a galera que aguentou até aqui esse podcast, está escutando sobre esse mercado, já tá muito louco já, né? E se tá aqui, já dá um clique em curtir, já comenta aqui embaixo, que se tem alguma dúvida, já manda para nós. Já comenta, boa. Surgiu dúvidas aqui. Eu buguei na parte da gaveta ali, eu tô tentando imaginar a gaveta aqui, tá ruim de imaginar. Como é que funciona essas gavetas? Fala um pouco mais das gavetas. Gavetas são umas caixas de fibra, inclusive essas caixas de fibra, elas são feitas com garrafas PET. Dentro da composição dessas gavetas, né, de fibra, a fibra que eles usam é mais ou menos a fibra náutica, tá? Que não permite passagem de líquidos, né? Mas dentro da composição química da gaveta, fibra e outros componentes, eles colocam garrafas PET. Então, para cada gaveta que nós temos lá, é uma caixa. Caixa... quadrada não, como é que é?
Retangular, profundo. Retangular, assim. Acho que ela tem, sei lá, uns 80 por 2,20, mais ou menos, né? Que é onde a urna entra. Essa caixa, ela tira do meio ambiente 180 garrafas PETs para cada caixa. Então também já começa aí, também, né? Na produção da caixa. De reciclagem de garrafas PET. Da onde que vê essa tecnologia? Lá de Recife, lá no Nordeste, tem uma empresa de tecnologia em cemitérios. Trabalha só com tecnologia voltada para cemitérios. A quantidade de tecnologia envolvida no negócio. E isso é muito devido justamente a essa globalização, assim, né? Porque como é uma coisa muito nichada, era difícil, talvez, antigamente, o cara investir num setor assim, né? Hoje, como tu tem, assim, o cara pode atender Brasil inteiro, mundo, né? Pode. Então, acho que se torna mais fácil da pessoa, um cara lá de Recife, se focar num mercado assim, produzir um tipo de material, porque ele pode expandir isso para o mundo inteiro, claro. Depois, né? Trocar. Sim. O cara tem isso patenteado, né? No mundo inteiro. É legal isso, cara. E agora a gente vai entrar... Eu quero perguntar se tem outros memoriais, assim. Tem memoriais no Brasil, no mundo? No Brasil tem. Tem outros semelhantes, assim? Sim. Nós somos o primeiro bioseguro do sul do Brasil, o nosso cemitério. O primeiro do Rio Grande do Sul. Então, para quem não conhece o memorial, né, quando passa lá na frente, acha que não tem a menor ideia de que aquilo é um cemitério. Sim. Né? Sim, chama atenção, um prédio bonito. Prédio bonito, Onde é que é o memorial? Lá em Canudos, na rua Helmut Heuth. Divisa com Campo Bom. Até convidar a galera pra ir lá é estranho, né? Convida lá pra nos ver e tal. Mas tu sabe, cara, que eu não sei, né? Pode ser que eu tô falando uma besteira, mas esse assunto gera muita curiosidade. Sim. Gera muita curiosidade. Porque as pessoas não conhecem, cara. As pessoas não conhecem. E as pessoas têm medo de falar, né? Ou de perguntar. Então, eu acredito que isso gere muita curiosidade. E eu digo, cada vez mais as pessoas precisam falar sobre isso. Cada vez mais as pessoas têm que falar sobre isso. A gente está recebendo um sopro da nossa audiência e eu não consigo ler daqui. Fala. Columbário. Tá. O que é columbário? O que é columbário? Columbário, agora a gente tem columbário parque e um columbário que é uma sala, que a gente chama de columbário, né? É uma sala onde as pessoas que decidiram pela cremação podem guardar as cinzas dessas pessoas cremadas. Então é um armário de vidro, né? E lá as pessoas colocam os restos cremados e junto com os restos cremados elas podem colocar a foto, a camisa do Inter, do Grêmio, né? Isso é um outro serviço que a Krause tem lá no memorial. Lá no memorial. Isso eu ficava sempre na dúvida, assim, se hoje na cremação as pessoas ainda, quando pegam, né? Normalmente tem esse trabalho, digamos assim, né? Sim. Mas tem que retirar a urna da pessoa que foi cremada, né? Isso. O que se faz com a urna, sabe? Se é possível levar para casa, se não é possível, ou se não é só aconselhável, porque às vezes pode ou não pode, ou às vezes é só uma questão meio ética ou de bom senso que não acontece. Não é indicado, né? Não é indicado. Sim. O ideal é tu guardar num espaço que tu consiga ir lá, né? E relembrar e chorar a perda daquela homenagens. Pessoa. Porque o que acontece hoje, né? As pessoas decidem... Assim. Então vamos continuar, né? Columbário Parque. Temos o columbário dentro do memorial, que é essa sala, né, com armários de vidro, que eu acabei de explicar. Tá. E daí tem o Columbário Parque, que é um que a gente está lançando agora. Que é externo. Que é externo. É um lugar... Eu já saquei, assim, um parque. É onde tu sepulta as cinzas. E aí tu pode colocar lá. Tu deixa lá, sepultada as cinzas. Põe a plaquinha de identificação, vai lá, coloca a florzinha, né? Por que a gente está trazendo isso, né, para as pessoas? Porque as pessoas, no imediatismo, né, na falta de conhecimento, estão dizendo, vou espargir as cinzas lá no jardim de casa. Amanhã eu vendi minha casa, né? E aquele santuário onde eu tinha espargido as cinzas do meu... E ente querido, já era, né? Se perdeu. E as pessoas não estão se dando conta disso, né? Sim. Aí eu vendi minha casa, vamos construir um prédio lá. Acabou. Não vai resgatar as cinzas, né? Não tem como. Então as pessoas, em primeiro lugar, precisam conversar sobre isso, né? As famílias. Né? Vamos cremar? Vamos cremar. Né? E daí, o que nós vamos fazer com as cinzas? E eu tenho um exemplo que eu conto, né? Perdi meu irmão, agora em outubro, 5 de outubro, vamos fazer 13 anos que ele faleceu. E na época a gente decidiu cremar.
E nessa história de espargir as cinzas, a gente foi espargir as cinzas dele. Numa fazenda aí em São Francisco de Paula e na Praia da Pinheira, Santa Catarina. Um pouquinho em cada lugar. Tá. Só que não foi conversado, né? Eu, meu pai, minha mãe... A gente não conversou se aquela era a decisão mais correta. Se estávamos os três, né? Porque ele estava se separando da esposa, etc. Né? A filha dele era pequena. Se estávamos os três de acordo em espargir as cinzas. Se a gente tivesse conversado, provavelmente minha mãe diria, não, eu não quero espargir as cinzas. Porque o que aconteceu? Quando a gente foi espargir lá na Praia da Pinheira, as cinzas dele, ela pegou um fragmento do osso, né, que sobra do processo de cremação, fragmento do osso dele e guardou para ela. E tinha escondido em casa até há 2, 3 anos atrás. Que a gente ficou vocês sabendo. não sabiam? Não, a gente não sabia. Então o que ela precisava? Ela precisava ter um lugar. Ela queria ter um lugar. Ela precisava ter um lugar, né? Para lembrar dele, né? Para chorar por ele. Sim. Então é isso que a gente precisa falar, sabe? Mais uma importância de conversar isso em casa, né? Isso. É um momento difícil, é algo ruim, é um assunto delicado, mas é importante. É importante. Tem que ser uma decisão unânime. Todos têm que estar de acordo com aquilo que vai ser feito, né? Porque não tem como reverter depois. Né? Sim. Não tem. Dependendo do que tu escolheu, não tem como reverter. Então, eu tenho esse exemplo em casa. E quando é que é o melhor momento para... Bom, agora eu já vou começar a botar nós, assim, né? A gente, eu e o Christian, a gente tem nossos pais, são vivos ainda. Um beijo pro pai e pra minha mãe. Quando é que é o momento de a gente entrar em contato com vocês para saber se já vale a pena... Olha, até isso é ruim de falar, né? Caralho, já vale a pena fazer o plano assistencial, já... Quando é que eles... Desculpa a pergunta, quando é que eles vão morrer? A gente não sabe. Eu imaginei que fosse essa. Esse é o caminho. A gente tem que estar sempre preparado, cara. É verdade. A gente nunca sabe. Nunca sabe quando vai acontecer. A morte está aqui, ó. Aqui, lado a lado. Eu vou sair ali agora, sou atropelado. E aí? Né? E pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer comigo ou com qualquer pessoa. Então a gente tem que estar preparado. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Porque a gente não sabe o dia. Se a gente soubesse, né? A gente ia fazer tudo que a gente quisesse, né? Aproveitar a vida. Com certeza. Né? Mas, infelizmente, isso a gente não sabe. É bem o estilo do seguro de vida, né? É bem a mesma coisa do seguro de vida, né? As pessoas às vezes deixam pra fazer mais adiante. Isso. Né? Não, vou esperar mais um pouco, agora não vou morrer. E tu não sabe. Não né? sabe, assim, cara, tu não sabe que a vida te guarda. Mas ali vocês pra frente. têm um limite de idade? Como é que vocês fazem isso? O plano hoje tem um limite para entrada do titular de 75 anos e de dependentes com até no máximo 80 anos. Mas se não puder fazer esse plano, né? Que a gente é um plano familiar, a gente tem outras opções para as pessoas com mais idade, que é uma compra antecipada de um serviço funerário. Né? Tem para todos os públicos. Tem. A gente atende todo mundo, não deixa de atender ninguém. Tu sabe o que eu penso, cara? Que eu acho que nesse momento que tu tá passando por essa situação, é tão difícil, acho, tomar as decisões ali, assim. E aí a gente acabou de falar que são 115 tipos de decisões e coisas que o cara tem que ver e fazer, e documentação, e fala... acho que a cabeça deve estar tão assim que eu acho que até a orientação normalmente deve ser para que não seja alguém tão próximo que faça isso. Né? Acho que dependendo... Eu já penso aqui, a orientação deve ser assim, cara, não vai fazer com o filho, sabe? Assim, já pega alguém um pouco mais do lado ali para conseguir tomar essas decisões nesse momento, que não tá tão abalado. Um pouco mais centrado assim, com a cabeça mais no lugar, que consiga encaminhar essas coisas, né? Porque dependendo ainda do tipo de morte, né? As pessoas ficam totalmente desorientadas, né? Imagina. Se tu tá esperando, ok, né? Sim, se é o ciclo natural da vida. Os seus, quanto tempo eu tenho para tomar as decisões? Eu não tenho plano assistencial, eu não sei o que fazer. Faleceu. Meu pai faleceu. Pá, do nada. Para de usar o pai de exemplo. Mas é que a gente vai ter que tomar a decisão, Uso né? um avô. O avô faleceu. Que já foi. E aí, quanto tempo eu tenho? É agora, tipo assim, tem que ligar pra vocês? Não tem um tempo estabelecido. Se faleceu no hospital, eu tenho alguns dias pra tirar o corpo de lá? Dias não. Deve ter horas. Horas. Deve ser assim. O que eu digo assim, né? Não precisa ser, faleceu, tem que chamar uma funerária. Não, faleceu, agora eu vou parar, pensar, né? Se eu tenho condições, né? Vou avisar quem para me ajudar, né? Aí tu começa a te orientar, né? E ver o que vai fazer, porque muita gente nem sabe o que fazer, daí liga para o fulano, o que eu faço agora? Aí alguém já passou por isso,
né? Daí começa a dizer, agora tu tem que fazer isso, agora tu tem que fazer aquilo. Então tu tem aí umas 2 horas, tranquilamente. Tranquilamente, que não é nada, né? Tranquilamente, eu fiquei pensando. Menos que um jogo de futebol. Tranquilamente, 2 horas. É muito pouco, 2 horas. Apertado, né? É bom decidir essas coisas antes, então, pelo Mas jeito. eu tô dizendo que tem 2 horas, mas pode ser mais ou como pode ser menos, né? Mas a gente tem uma base umas 2 aqui. horas. Eu digo assim, numa média, 2 horas. 2 horas a pessoa já conversou com alguém que já disse para ele que ele tem que fazer e tal. Então, e quando a morte é não esperada, daí o tempo é maior, né? Sim. Aí pega as pessoas totalmente de surpresa. E eu tenho até uma dúvida, assim, nesses planos, se chamam de plano assistencial, Plano né? assistencial, plano funeral. Esse plano já tem até definido, por exemplo, o tipo de caixão, tudo assim. Já Roupa, tá tudo ali, roupa, lá, né? tá. Toda a parte, tá tudo já pré-definido ali, assim. Justamente para no momento não ter que pensar em tantas coisas. Descrito ali o que a pessoa tem direito naquele plano que ela contratou. Tá tudo ali já claro. E claro, né? Digo que nós sempre provavelmente vai ter mais alguma coisa, né? Porque a gente não consegue contemplar, né, o atendimento todo. O básico, sim, né? Morreu em Novo Hamburgo, vou sepultar em Novo Hamburgo. Tá tudo ali dentro, entendeu? Mas faleceu em Porto Alegre, eu vou levar para Passo Fundo. Né? A gente tem um limite de quilometragem dentro desse plano que a gente atende. Então, a pessoa vai ter que pagar uma diferença de translado, né? Então, mas normalmente está contemplado todo o atendimento funerário. Inclusive, nos nossos novos planos agora, a gente tem o sepultamento incluído dentro do plano, lá no cemitério. E o nosso novo plano tem mais uma novidade, né? Que a gente acabou agora incluindo o pet como um membro da família. Então, dentro desse plano, eu posso incluir meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus filhos, etc. E o meu petzinho lá, como um membro da família, ele vai ter direito ao serviço funerário. Cremação. Isso aí é outra inovação Isso é outra inovação. nesse mercado. Porque, né? Cada vez mais os pets são mais considerados. Cara, não para de entrar membros serviço da família. aqui. Quais são os outros serviços que a Krause tem? Funerário. Vamos fazer o ciclo de vida aqui. Assistencial durante a vida, funerário, memorial, e aí agora tu colocou o de pet junto. Pet junto. E o de pet junto também é um serviço à parte. Não, um serviço à parte, não. Nós temos um plano novo agora, que ele está dentro... o pet passa a ser um membro da família dentro do plano. E ali está descrito quais são os serviços também que esse pet vai ter. Serviço que basicamente de é remoção, né, e cremação. Sim. Pode ser uma cremação... O pet, a gente tem esse diferencial, né? Pet tem cremação coletiva... PET tem cremação coletiva e cremação individual. Essa é uma diferença, né, da cremação de humanos, tá? Cremação de humanos é sempre uma cremação individual, né? Vai cremar o João e é só o João dentro do crematório. Eu vou resgatar as cinzas do João. O PET tem essa opção de cremação coletiva. O que é? Eu não quero resgatar as cinzas do meu PET. Põe vários PETs dentro do crematório e crema, ok? Sim. Eu quero resgatar... Fica mais barato, fica mais em conta. Isso. É mais acessível. Eu quero resgatar as cinzas do meu pet, né? Aí crema só o pet lá e resgata as cinzas daquele pet. A família recebe as cinzas de volta, tá? Falando nesse lado financeiro, se eu não tiver um plano assistencial, de quanto que a gente está falando? Em média, assim. Muito variado. Essa era a minha dúvida também que eu ia perguntar. Deve ser muito amplo, mas tem uma faixa enorme aí, né? É dúvida de quem nunca precisou passar por isso aí, né? Que até agora vou te dizer, não tem nenhum problema em relação a isso. De 3 a 30 mil? 3 a 30 uma faixa gigante. 30 isso. E a gente está falando de mais ou menos, foi uma média, uns 10 mil. Na média? Depende, cara. Depende, são várias opções que eu posso escolher, né? Eu quero botar anúncio na capa do jornal. Quanto é que custa lá? Não, tudo bem. Né? Aí tem umas coisinhas a mais, assim. Então, mas vamos lá, mas na média... o básico, assim, na média, né? 6, 7 mil reais. Na média. Um serviço funeral bonito, né? Com uma cerimônia bonita, uma homenagem bonita. Em média, esse valor. Que é o que pesa do nada, assim, né? Também é uma coisa que o cara não tá esperando. Que não tá preparado. Por isso que eu falo, é a mesma coisa que o plano de saúde, né?
Faz um plano de saúde pra... Só que a diferença é, tu faz um plano de saúde pra não precisar usar, né? Aqui tu tem certeza que tu sabe que tu vai usar. Então, assim, vai chegar um momento que tu vai usar. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas vamos olhar pelo lado bom, assim, né? Pelo menos é uma coisa assim, cara, eu vou usar, né? Tô pensando ali na frente. O plano de saúde é muito na ideia de, cara, eu faço seguro de carro, por exemplo, vou pegar assim, né? Seguro de carro, usar, eu não quero usar isso aqui. Pode ser que tu não use. Mas tá lá, tá lá pagando o negócio. Eu quero pegar um outro lance aqui também. Falou de várias coisas, assim. E como é que é pra contratar gente nesse mercado? Porque não deve ser fácil. É difícil. Né? Quem é que quer trabalhar com esse mercado? Tá cheio de gente querendo trabalhar, por incrível que pareça. Sério? Sim, a gente até tem se surpreendido, né? Tem escolas aí que treinam pessoas para esse mercado. E escolas que treinam. Inclusive a gente tem uma parceria com uma escola, né? Nós somos como é que se fala? O laboratório? A parte prática da escola. Fazer, eles, tipo, residência dos médicos. Eles fazem aqui, né? Tem lá dentro do cronograma deles. Tem, algumas horas aqui que eles passam. A gente tem essa parceria. É uma escola de Porto Alegre. Então, eles têm turmas, sei lá, de 3 em 4 meses. Tem 30, 40 pessoas. E, por incrível que pareça, muita mulher, cara. Muita mulher querendo entrar para esse mercado. Tá, mas vamos definir esse mercado, assim. O que a pessoa vai atuar com o quê? Porque uma coisa... um monte de administrativo. Tá, daí tudo bem, né? Não, eu quero saber na prática ali, o que é isso? Funerária. Tô falando agora de funerária. A pessoa quer entrar para trabalhar dentro de uma funerária. Receber não pode. O corpo. Não tem. Fazer preparação. Sim. Tudo isso. Olha aí, ó. Pior que eu fui curioso, né? Fui lá procurar por mercado mortuário. Pra ver a lista de profissões relacionadas ao mercado mortuário. É gigante. É gigante. O que mais me chamou a atenção, que eu não sabia, que eu comecei a ler, e pensei, nossa, é óbvio que tem, que é o de maquiagem, que agora eu esqueci o nome. Necromaquiagem. Não. Não é? Não, eu tô... É necromaquiagem, isso. Sim. Tem o tanatopraxista, que é o que faz a preparação do corpo, né? A gente tem todos esses profissionais ali. Cada pessoa tem uma função, né? Especialista ali, especializado naquilo e tal. É treinado para aquilo, tem curso para fazer aquilo, né? Normalmente o cara que faz tanato faz necromaquiagem também. Falando em curso, antes tu falou que tu foi fazer um curso nos Estados Unidos em relação à cremação. Como é que é o mercado lá fora? Vocês trazem muita coisa dos Estados Unidos, tecnologias de lá, China, quem é que está mais avançado? O que é estar mais avançado? O Brasil geralmente está correndo atrás, né? Mas correndo atrás quanto? O que eles já fazem de diferente? O que eu vou te dizer em relação a isso, cara? Tem muitas coisas que o Brasil está muito à frente, né? Em relação à tecnologia, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, que é o que eu tive lá agora, né? O Brasil está na frente. Está na frente. Os Estados Unidos está mais desenvolvido nessa cultura, né? Da homenagem, da cerimônia, de tu ter um tempo maior de velório, né? Para tomar as tuas decisões lá. O velório leva 3, 4 dias. Né? As pessoas têm hora marcada para ir no velório. Aqui é tudo muito rápido, né? Eu vou dizer assim, eu sempre achei bem bizarro nos filmes, né? Os americanos fazem festa na casa das pessoas, assim. Tem comida e coisa, e ficam lá, assim. Eu achei dias e dias, é verdade. Então eles têm essa cultura de ficar mais tempo, acho que velando, assim, né? Tem essa cultura. Então, e eu acho que isso é bom, né? Na minha opinião, isso é bom. Porque tu consegue... Porque é uma chance, né? Que tu tem de fazer homenagem para aquela pessoa que faleceu. Tu não tem outra chance. Então, ela tem que ser bem pensada. Faz sentido, bem programada. Se eu casei hoje e meu casamento não foi legal, eu faço bodas não sei do que lá. Repito, né? Meu aniversário eu faço ano que vem de novo. Sim. Né? A festinha... Tem mais oportunidades para comemorar. Mas a gente só tem uma chance, então tem que ser, se pudesse ser com mais calma, né, que a família pudesse pensar mais sobre, né, tomar as decisões mais acertadas, se conversar previamente já ajuda, né? Então, e lá nos Estados Unidos eles conseguem fazer isso, conseguem, por exemplo, preparar um funeral do cara sentado na moto, porque eles têm tempo para isso, né? Aqui a gente tem essa cultura de que faleceu... 3, 4 horas depois eu quero que o corpo já esteja velando, né? Para eu sepultar ou cremar amanhã. Máximo, 12, 15, máximo 24 horas de velório eu estou sepultando. Isso é cultural ou isso é necessidade? Cultural. É cultural.
E a pandemia, a gente vinha num processo de cada vez mais a gente valorizar o momento, né? Que é estender o velório, não fechar a noite, né? Passa a noite ali velando, não vai embora, né? Porque são as últimas horas para eu homenagear aquela pessoa. Né? E a gente vinha fazendo esse trabalho, desenvolvendo essa mudança nas pessoas. Daí veio a pandemia, muita gente não teve velório, né? Não pôde fazer velório. Não pôde fazer. Não podia ir no velório. Não podia ir. Não podia visitar, limitava a quantidade de pessoas. E daí meio que isso se perdeu de novo. Então nós estamos aí num recomeço, tentando buscar novamente essa valorização da despedida. Esse é um podcast reflexivo. Né? Deixa um momento de reflexão. Dá um minuto com a audiência. A gente fica refletindo, assim. Tem várias coisas aqui que são importantes de a gente falar e ao mesmo tempo a gente fica pensando assim, eu não tinha parado para pensar nesse lado e tal. Mas acho que esse lado que tu falou, eu já tinha parado uma vez para pensar sobre isso, assim, como aqui é rápido isso. Muito rápido. Assim, a pessoa faleceu, um dia assim de velório, no outro dia, tá sendo sepultado. Isso aí. Aí se as pessoas estão longe, né, tem que viajar e coisa, já vi vários casos de que a pessoa não chegou a tempo. Tipo assim, veio o irmão não sei da onde, atrasou o voo, já era. Tecnologia. Hoje nós temos o velório à distância também. A pessoa que está lá no outro lado do mundo consegue acompanhar um velório através de um sistema que a gente tem em algumas salas de velório, né? Com câmeras, a pessoa consegue acompanhar todo o velório, participar do velório. Mesmo que online, mas ela está ali participando. Sim. O Gilberto tá trazendo um monte de coisa que eles já resolveram aqui que eu nem pensava como problema. Sim, mas é isso. É isso, a gente lida com marketing, a gente sabe como é que é. O cara não sente, até o momento ele sente problema, daí já tem as soluções lá esperando, né? Mas até pra gente, assim, nós que somos aqui do marketing digital, a gente sempre pensa assim, como é que eu vou pegar um negócio, né, e vou tracionar esse negócio, vou trazer clientes, o business, né? Agora. E aqui a gente tá falando de um negócio que é centenário, tem 101 anos, e que eu, de fato, teria que pensar bastante, como é que eu vou montar uma estratégia de comunicação. Mas eu tava pensando aqui, eu acho que parte muito de um lado de educação, né, assim, de conscientização, né, mas é esse pilar da educação, assim, de mostrar para as pessoas que precisa falar sobre isso, precisa quebrar esses tabus, vamos jogar. A gente tinha que gravar uns podcasts sobre isso, né? Sobre o quê? Sobre esse assunto. O podcast ajuda a conscientizar as pessoas, né? A gente chama isso serviço para a sociedade. Viu, Cristiano? A gente chama isso de conversas difíceis. A gente precisa ter conversas difíceis, que são essas, né? A gente não gosta, mas tem que ter. É verdade. Se bate muito, pelo menos se bateu muito na tecla da parte de doação, por exemplo, de órgãos. Isso. Né? Que são decisões que tem que tomar quando? Antes. Né? Antes tem que ser falado sobre isso. Essa parte da cremação, acho que também, aos poucos as pessoas estão falando mais e entendendo já, assim, né? Pais, cônjuge e tal, assim, quer ser cremado, não quer, né? Então acho que é um assunto que aos poucos, assim, as pessoas têm falado mais. Mas tem tantas outras coisas que a gente falou aqui que não são faladas ainda, assim. Não. Então acho que um campo extenso, assim, ainda para ser trazido à tona, né? Tem que falar com naturalidade. Eu tenho umas curiosidades aqui que depois, mais pro final do podcast, a gente traz essas curiosidades, que são curiosidades que eu nem sei se são tão curiosidades, né? Mas depois eu falo. Agora eu queria perguntar em relação aos desafios que o Grupo Krause teve até hoje. Vocês já tiveram algum ano que vocês passaram por algumas dificuldades, tipo assim, e agora o mercado tá ruim, o mercado tá bom, como é que vocês lidam com isso? No business, né? Agora eu tô falando de business. Sim, na pandemia, né? A pandemia foi desafiador, não só para o Grupo Krause, mas para o mundo inteiro, né? Para os serviços funerários, vamos dizer. Teve países... Tiveram que se adaptar a coisas que... Tiveram países que não tiveram condições de atender aquela demanda e tinha corpos na beira da sarjeta, né? Sim. Se não me engano, aqui Colômbia, Bolívia, alguma coisa assim. Porque o serviço funerário não deu conta de atender. O Brasil atendeu todos, né? Então, para nós, como business, plano funerário, foi péssimo, né? Porque o cara pagou... o cara paga um pouquinho todo mês, né, para ter direito ao plano funerário. Nós tivemos uma demanda altíssima, assim como as seguradoras, cara. Sim. Seguradoras tiveram pagar muito prêmio de morte, né? Porque sim, é uma coisa que não está no cálculo. Isso, não estava no cálculo de ninguém, cara. Sim. Então, para nós, business, plano funerário, foi péssimo. Para a funerária já não foi tanto, né? Porque a funerária, ela presta atendimento
particular também, né? Além de atender os planos da Krause, ela presta atendimento particular, que teve um volume muito grande também, né? Então, olhando pelo lado do atendimento particular, foi bom, tá? Sim. Então, as coisas meio que... Não. A gente tem muito mais atendimento de planos, né, de sócios do plano, do que particulares. Tá. Então isso foi realmente muito desafiador para nós. Muito desafiador. Falando em particular, vocês prestam... organizam, sei lá como é que se fala sobre isso, em casas? Porque hoje o dia não se tem mais... Velório em casa? É uma cultura que mudou. Eu, quando comecei a trabalhar na funerária, lá em 1994, 5, não lembro bem, tinha muito velório em casa. Hoje, se a gente tem 5 por ano, é muito. Então totalmente. É que as estruturas, né? As empresas, por exemplo, nós oferecemos 6 capelas de velório aqui na funerária, mais 6 lá no memorial, né? Então, o que o cara quer velar em casa, né? Que não tem estrutura para isso. Então, daquele tempo para cá mudou muito. Sim. Né? As estruturas das empresas que oferecem espaços dignos e respeitosos para fazer o velório. E um dos exemplos somos nós, né? Então, isso mudou. Mas, nossa, tinha muito velório em casa. Muito mesmo. O que tu tem de curiosidades, Fábio? Qual que foi o maior velório que vocês já fizeram? Maior velório que a gente fez? Duas quantidades aqui. Dias, vocês ficaram já... Foi um velório em mais dias. Qual que foi o maior? A gente não teve... Acho que a gente não teve um velório em mais dias. A gente teve várias vezes, assim... A gente teve que fazer a preparação do corpo para o corpo ficar ali preservado, né? Por 4, 5 dias, até que alguns parentes viessem do exterior, para daí então iniciar o velório. Então a gente fez a preparação do corpo, para a conservação do corpo, né, para durar ali 4, 5 dias, né, do mesmo estado, sem dar mau cheiro, sem mudar a cor, né, sem ter vazamento, porque o corpo, assim que tu morre, ele já começa a se decompor, né? Então a gente... Muito rápido. Algumas vezes a gente já fez isso. 4, 5 dias. 4, 5 dias conservando o corpo, esperando o familiar chegar do exterior para iniciar o velório e essa pessoa poder se despedir. É uma pessoa que não quis fazer um velório online. Normalmente são filhos, né? Que moram no exterior e vêm e fazem questão de estar presente na despedida. E um maior de quantidade de pessoas? Chegaram a ter esse número? Um artista, talvez? Alguém? Um artista. Não, alguém conhecido na região? A gente não atende... Aqui é prefeito, deputado, né? O Júlio Redecker, época, né? Uhum. Que faleceu num acidente de avião, aquele avião da Latam que caiu em São Paulo. Uhum. Então, provavelmente aquele foi um velório com bastante pessoas. Então, e depende, né? Não precisa ser famoso. Tem pessoas muito conhecidas, cara. Sim. Né? Pessoas muito conhecidas que acabam tendo uma circulação durante o velório enorme. Tá. E eu recebi um sopro aqui, Fábio, no meu ponto. Num corpo que foi pro Pará. Ah, sim, é. Esse aí foi um deles. Acho que foi esses dias, né? Sim. Foi lá mês passado. Né? Quantos dias a gente tá falando? Acho que foram 6 dias, se eu não me engano. Foram? Isso. É porque a gente injeta alguns líquidos, né? Retira alguns líquidos do corpo e injeta produto para conservação dentro do corpo. Sendo bem simplista, assim. Então, e para esse líquido fazer efeito, eles massageiam o corpo, né? Para o líquido continuar fazendo efeito, manter a conservação. Olha aí que profissão bacana, Christian. Por que não? Vê, né? Muita coisa diferente a gente está conhecendo hoje aqui. E não adianta, tem que ter gente que faça isso, né? Tem que ter gente que faça isso. É um negócio, as pessoas acham estranho e tal. Infelizmente, o setor funerário, de um modo geral, é visto como... taxado como urubus, né? Urubus, porque muitas funerárias ficam na frente dos hospitais esperando sair a família chorando para abordar. Isso a funerária Krause, ou a Krause nunca fez. Sim. Nunca fez. Tanto é que a gente nossa empresa nem é na frente de um hospital, né? Então, aqui em Novo Hamburgo, infelizmente, todas as demais são
em frente ao hospital, né? Mas a gente nunca fez isso, mas acabam taxando, né, de um modo geral, as funerárias como urubus por conta dessas situações que ocorrem, né? Infelizmente. Tem uma da audiência, né, Cristian? Tem uma da audiência que o Gabriel nos mandou. Manda. A gente mandou para algumas pessoas, assim, né? O Gabriel nos mandou o seguinte, ó. Como posso ter uma despedida mais tranquila quando meus pais falecerem? Contratando um plano funerário. Logo pensei. Fala pra contratar o plano funerário. Contratando o plano funerário, porque... Se organizando antes para tu poder... Ele não vai precisar despender daquele valor na hora, né? Porque ele já está pagando preventivamente. Algumas decisões já vão estar tomadas. Então, facilita muito. Né? Isso aqui agora me veio uma dúvida boa. Depois que a pessoa morre... não é pai, agora eu verei meu avô. Eu tenho algum custo com isso ainda? Depois que ela morre... Velou, já tá lá na gaveta lá. No cemitério... No cemitério tem manutenção lá, né? No cemitério tem o custo de manutenção. A gente diz como se fosse o condomínio do prédio, né? Uhum. Tem a conservação do prédio, a manutenção do jardim, a pessoa que mantém limpo, né? Para tu ir lá e fazer a visita, tem que estar tudo organizado, né? Bonito. Então, tem esse custo de manutenção lá do cemitério. Em qualquer cemitério é assim, tá? Então, alguém em vida tem que pagar por isso. A pergunta parece idiota, né? Mas e aí, e se a pessoa faleceu e não tem ninguém ao redor que possa cobrir esses custos? Como é que resolve esse problema? A prefeitura resolve? O Estado resolve? Provavelmente, a gente tem casos. A pessoa já deixou isso definido. Ela sabe disso. Ela já comprou o funeral dela antecipado. Ela mesmo já deu encaminhamento. Ou ela deixou Se ela não tem ninguém, ela foi lá e comprou o funeral dela e disse o que era para fazer. Né? Ou ela tem o vizinho, né, o amigo, e ela já deixou o dinheiro, já tá... As pessoas de mais idade se preocupam com isso. Sim. Né? Sabem que vai acontecer e não querem ser tratadas como, né, um indigente. Sim. Não querem ser tratadas como um indigente, né? Ou uma pessoa que não tenha condições de ter uma despedida digna. Então, as pessoas já deixam isso resolvido. Já tivemos várias situações. Sim. Várias situações mesmo. Eu tenho que falar um negócio aqui, que a Bianca está pedindo para eu falar. Então fala. Que os nossos planos... o novo plano, esse que tu pode incluir o PET, antes a gente tinha os planos que tu podia incluir, que eles eram meio fechados, assim, né? Eu podia entrar o titular do plano, né? Que é o contratante, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Hoje não, esse plano novo tu pode incluir como dependente do plano, além do PET, qualquer pessoa. Não precisa mais ter um grau de parentesco. Antes tinha essa limitação de grau de parentesco. Que daí entra, inclusive, dentro desse assunto que a gente está falando, né? Sim, se um vizinho é mais próximo, não tem... Isso, não tem ninguém, eu vou lá, faço um plano e coloco o meu vizinho. Né? Não tem ninguém que vai cuidar dele, ele é sozinho e tal. Dentro desse novo plano, eu posso colocar o vizinho também. Como um dependente meu. Né? E ele vai ter direito aos benefícios em vida, né? Que são esses parceiros que oferecem esses descontos, né? Na área da saúde, comércio, laboratório, hospital. A gente tem vários parceiros. Então, esse vizinho vai ter direito aos mesmos benefícios que o titular do plano. Então, essa é uma grande mudança, né, dos nossos antigos planos para esse novo. Sim, novo plano, Grupo Krause é o nome. Só Grupo pedir Krause. só contratar o novo plano Grupo Krause. Ô Gilberto, tu falou lá no início, nas verdades e mentiras lá, que tu tinha filhos, um casal. Tenho. Eles vão tocar um negócio? Boa pergunta. Daqui pra diante. Quantos anos eles têm? A menina 13 e o guri tem 7. São muito novos. Muito novos, cara. Mais 13 anos, né? Tá adolescente, já pode ter um, assim, quero ou não quero. Difícil, viu? Eu dizer hoje, eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Porque hoje, né, todas as profissões são muito concorridas. Tem um negócio bem estruturado, né, de família. Só seguir tocando, né, gerenciando e tal. É uma boa opção, mas que nem eu não queria ser dono de funerária. Eu queria ser piloto de avião. E eu fui piloto de avião,
e acabei... Tu foi piloto de avião e voltou. E voltei para ser dono de funerária. E é um negócio que eu gosto de fazer. Então... Hoje tu voa ainda? Não, cara, parei faz uns 5 anos. Vou retomar agora. Quais são os outros hobbies do Gilberto? Agora vai ter que largar. Tu sabe o que eu tô esperando, né? Fazer cerveja. Tem uma que eu sei que tu vai ter que nos contar. Ah, é? Nem sei. Que hobby, Fábio? A das pombas. Das pombas não é hobby. É uma obrigação. Como assim? Não. O que tem com pomba? Eu tenho uma criação de pombo-correio. Ah, não. Não. Sim. Começou as mentiras, agora voltamos às mentiras. Eu tenho uma criação de pombo-correio. Pra usar nas cerimônias de despedida. Ô, Gilberto, a gente tá gravando isso aqui, Gilberto. Não pode desmentir. Isso aqui é usa verdade, né? Não, ainda não. É por isso que estão falando aí, né? Da história dos pombos. Que elas acham que é mentira. Mas não, eu tenho lá no sítio, eu tenho uma criação de pombas brancas. Tá. Que eles... Já viu quando eles soltam a pomba branca em alguns eventos e tal? Sim. Eu tenho uma criação de pombas para fazer isso. Para no momento de uma despedida, soltar eu fazer uma pomba. soltura de pombas numa cerimônia. E elas voltam. É muito bonito, cara. Elas voltam daí? Elas voltam. É pombo-correio. Eu solto... Elas estão lá no sítio, né? Eu solto elas aqui, elas dão 3 voltas em cima do local onde tu soltou e vão... E voltam lá pro lugar delas. É bem legal, muito bonito. Eu não sei. Só que tem que treinar as pombas. Não, mas não é tu que tá treinando as pombas. Não, tu tem um cara lá que tá treinando lá pra ti. Não, ainda não achei esse cara. Christian, Tá, não, só tô criando as pombas por enquanto. É um projeto pro futuro aqui. A ideia é essa. A Bianca. A Bianca vai fazer isso. Mas a ideia é... Tu tá fazendo pra que isso aconteça. Pra que isso aconteça. Pra que a gente... Mas isso não é uma ideia assim... Que não existe, assim, disruptiva. Não, isso existe, é feito e tal. Sim, vários cemitérios já usam as pombas para fazer esse tipo de homenagem, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Parece brincadeira, uma inovação. Tá aí algo que eu só vou acreditar quando eu ver as pombas voando e aí eu olhar também, porque estão lá as pombas e eu preciso treinar as pombas e não conseguir fazer isso ainda. Tem que achar alguém que faça. Boa. Ô, Gilberto, olhando daqui para frente... O que tu imagina para os próximos 100 anos da Krause? Nossa Senhora. Eu sei que eu vou estar lá no cemitério. Né? Isso eu sei. E talvez os filhos... Filhos não, né? Os bisnetos teus. Ou mais, né? 100 anos. Netos, bisnetos. Não, vamos já tão pra frente. Vamos já uns 50 anos pra frente aí. Cara, é que nem eu disse logo no início, né? O setor funerário está passando por uma transformação. Assim como aconteceram com redes de farmácia, né? Que mais? Grandes bancos, supermercados, né? Eu acredito que o setor funerário planos de saúde, né? Que foram um comprando o outro, criando grandes redes e tal. Sim. Eu acredito que o setor funerário nos próximos anos vai passar por isso também. Alguns países já funcionam assim, são grandes redes, né? de funerárias, grandes grupos funerários que atuam nacionalmente, e porque hoje já tem investidores do setor funerário. Hoje nós já temos empresas funerárias querendo abrir capital na bolsa, né? Então acho que é um caminho sem volta. Sim. Tá? Então acredito que não sei se a Krause vai entrar nisso ou não, mas acredito que sim, né? Até por questão de permanência no mercado, né? Acabe tendo que passar por um processo desse de fusão, né? Ou seja, aquisição ou venda, né? Para um grande grupo. Então, eu acredito que isso eu acho que vai acontecer nesses próximos 50 anos, vai acontecer no setor funerário. São desafios que a gente vai enfrentar. Desafios daqui para frente. Daqui para frente, essa transformação. Legal. Eu tenho uma curiosidade. Às vezes quando a gente vai... Quando a gente vai não, né? Mas quando um ente querido falece, às vezes tem assim aquela frase que é colocada no... Como é que se chama? Jazido? Epígrafo. Jazido? Não. Na lápide. Na lápide ali. Uhum. Tu já tem essa frase escrita do que vai colocar na lápide? Não tem. Não tem. Às vezes tem pessoas que já têm assim, não, na minha lápide vai estar escrito tal coisa. Assim. Esses dias morreu um cantor e... É um cantor numa banda aí, tipo música alemã, não sei, Santa Catarina ali. E daí, durante o velório dele, alguns outros cantores cantaram uma música que ele deixou
E nessa música falava o que ele queria que tivesse escrito na lápide dele. Cacete. Cara, Olha eu achei só. legal, bonito. Sim, E sim. engraçado que ele pediu pra escrever na Sim. lápide dele, que eu não lembro o que é. Infelizmente eu não lembro. Bom demais, hein? Cara, falamos sobre muita coisa aqui, Fábio. Muita coisa. Muitas coisas. Muitas coisas pra pensar, né? Muitas coisas pra gente pensar, pra gente refletir. Muitas coisas pra gente pensar E e eu acho que refletir. justamente uma das coisas que eu mais tenho pra mim aqui, eu acho que tem pra audiência também que tá nos escutando, é justamente que é importante a gente falar sobre essas coisas. É importante. Né? Que é importante a gente trazer à luz assuntos que às vezes são complexos, que são difíceis, são as conversas difíceis que tu falou. Conversas né? difíceis. Que é importante justamente pra gente tomar decisões antecipadas, quando a gente não tá com um emocional abalado. A gente consegue tomar decisões mais racionais Isso naquele aí. momento. E que bom que tem empresas que estão nos ajudando a pensar sobre isso. É. Exatamente. Esse é o nosso papel, né? Infelizmente, né, vocês, dentro dessa audiência de vocês, vão ter pessoas que vão achar isso ridículo falar sobre isso, né? Porque não gostam. Mas e isso é normal, tá tudo bem, Sim, né? sim. Mas vão ter pessoas que vão, realmente, eu preciso parar para pensar, né? E realmente a gente tem que parar para pensar, cara, porque a gente vai perder alguém. Em algum momento a gente vai perder alguém. É verdade. Essa é a Legal. coisa mais certa que a gente tem. Então tem que ter essas conversas difíceis. Boa. Show de bola. Ô, Gilberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de agradeço. conversar aqui sobre essas conversas difíceis, trazer esses assuntos. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando vão ter mais dúvidas ainda, né? E como é que eles fazem para acompanhar? A gente falou tanto aqui da Krause, os planos e tal, né? Como é que eles fazem para acompanhar a Krause? Site, Instagram, o que a gente tem da Krause? Site grupokrause.com.br, Instagram Grupo Krause, Facebook Grupo Krause. Nosso telefone é 3036 9660 ou pode nos chamar através das nossas redes sociais, que a gente responde todas as perguntas, né? Todas as dúvidas. Eu ia dizer, né? Na dúvida, se todo esse podcast fez alguma coisa e fez sentido pra ti, tu tem dúvida sobre isso, eu acho que já é um gatilho para entra em contato, fala com vocês, já tira as dúvidas, já vê como pode resolver, porque assim como surgiu várias dúvidas aqui que a gente não tinha ideia que ia surgir, porque a gente sempre preparou uma pauta, né? E a nossa pauta deve ter, sei lá, 10 perguntas. É agora que a gente fez 58. Porque vai vindo, né? Tu vai entendendo sobre o negócio e a coisa vai surgindo. Então eu acho que é bem importante. E fica aí o nosso apelo até, né? Talvez... Para ir atrás desse assunto. Vai lá, troca uma ideia com eles, vê qual é a melhor forma de resolver o teu possível problema que um dia vai vir. Isso acho aí. que é a melhor forma de resolver. E as pessoas não sabem lidar com isso, né? Porque tu vai ali na loja, tu compra um sapato, tu vai lá e compra um carro, né? Quantas vezes tu faz isso na tua vida, né? E quantas vezes tu compra um funeral, né? Quantas vezes tu contrata um funeral. Então, quanto mais as pessoas entenderem disso, falarem sobre isso, mais elas vão estar preparadas, né? Para o processo de luto, de perda de uma pessoa, né? Para que isso seja menos dolorido possível. E esse também é o nosso papel, né? De amenizar a dor das pessoas. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena. É ruim? Eu confesso, eu não gosto de falar também. Não gosto, né? Ninguém gosta de pensar que vai perder alguém. Mas, infelizmente, a gente vai, né? Então, vamos tentar, de alguma forma, falar sobre isso, né? Esse é o nosso convite. Vamos falar sobre isso. Galera, tá todos os arrobas da tudo aqui Krause, embaixo. site, tá tudo aqui embaixo na descrição. É só descer ali, clicar, olhar o Instagram deles, olhar o site, tá tudo aqui embaixo. E já que vai descer pra olhar ali, já aproveita e faz o quê, Fábio? Já se inscreve no canal, Se inscreve. curte, se tem uma dúvida, comenta. Se tu viu umas pombas girando no ar, foram embora, tu já sabe que é do Gilberto. Comenta aqui embaixo, eu vi as pombas. Porque é isso aí. É isso aí. Show de bola. Gilberto, valeu. Gurizada. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E espero que as pessoas entendam um pouquinho mais o que é o nosso trabalho e o setor do luto. Fantástico. Legal. Valeu. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um Podcast Entrevista.